Abra sua Bíblia, meu irmão, por favor. Na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 1, apenas o verso 1, depois a igreja senta e vamos orar pelas crianças. Elas vão sair para o seu culto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Eu vou colocar um ponto. Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém. Aleluia. Podem sentar. Crianças de 3 até 11 anos vão agora sair para o seu culto. Vamos orar primeiro por elas e pelas pessoas que estarão ensinando aos pequenos. Amado Deus, chegamos diante do Senhor mais uma vez. E agora para te suplicar que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estarão trabalhando com as crianças. As crianças sejam abençoadas pela presença de Deus. Elas sintam a presença real do Senhor, uma presença significativa. E aquelas pessoas que estarão trabalhando, ministrando, ensinando, pregando o Senhor, que sejam instrumentos em tuas mãos, pessoas dóceis nas mãos do Senhor, a fim de que ministrem com qualidade, com excelência, e o nome de Cristo, o nome do Senhor, seja exaltado e louvado. E a nós outros que aqui ficaremos, ó Deus, fala a nossa vida, ou continua falando a nossa vida, continua ministrando ao coração do teu povo. Assim, ó Deus, eu oro pelos méritos de Cristo Jesus, nossa esperança. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a gente aguarda um pouquinho a saída das crianças. Depois vamos nos aquietar na presença de Deus. O Deus que está presente aqui em nosso meio. A minha oração é que o nome do Senhor seja exaltado. Que a presença do Senhor seja algo bem real na minha vida e também na sua vida. Não se trata apenas de uma reunião, é um culto, é algo espiritual. Nós estamos aqui para rever pessoas, estamos aqui para cultuar a Deus. Amém, irmãos? Então se aquietem, escutem a palavra e guardem a palavra no coração. Paulo disse a Timóteo que Jesus
é a nossa esperança. Meus irmãos, como falar em esperança numa época marcada pela desordem, por exemplo, da natureza? Como falar em esperança quando estamos percebendo uma profunda crise estrutural da sociedade? Como falar em esperança quando percebemos tantos conflitos armados? A violência que tem dominado as vidas. Como falar em esperança quando observamos, por exemplo, em nosso país, uma pobreza extrema? Mas não somente em nosso país, em diversas partes do mundo. Basta olhar para o continente africano. Países, muitos, mergulhados numa pobreza extrema. Vidas que não têm dignidade nenhuma. Como falar em esperança no mundo como o nosso, de tantos desempregados, de pessoas que não conseguem colocar sobre a sua mesa o pão? Como falar em esperança se a gente percebe tanta segregação racial e outros fatos que dominam a mente e o coração das pessoas? Analisando o nosso tempo, por essa perspectiva, por esse ponto de vista, não há, de fato, nenhuma esperança para o mundo. Não há esperança para o mundo. Porém, meus irmãos, a mensagem da esperança, pregada através dos anos pela Igreja do Senhor, pelo povo de Deus, pela Igreja do Cordeiro, homens e mulheres que testemunham de sua fé e falam desta esperança. A igreja tem pregado esta verdade, tem anunciado essa palavra. E, meus irmãos, a igreja continua falando de esperança, porque a palavra esperança, ela é personalizada. Ela se acha em Cristo. Ela se encontra na pessoa de Jesus. A igreja continua pregando sobre esperança, porque a mensagem é verdadeira, a mensagem é necessária, a mensagem é urgente. O mundo carece de esperança. A sociedade precisa esperançar. E esperança a gente encontra somente na pessoa bendita de Jesus. Amém, irmãos? Paulo menciona a palavra esperança
logo no início da primeira carta a Timóteo. E o objetivo de Paulo, o objetivo do apóstolo era estimular a vida de Timóteo. Mas Paulo faz algo muito importante. Paulo agrega a palavra esperança à pessoa do Senhor, à pessoa de Jesus. Quando ele diz Cristo Jesus, nossa esperança, personaliza. Ele cita o nome do Filho eterno de Deus. A esperança, segundo Paulo, procede da parte do Senhor. A esperança existe por causa dele e se acha nele. A esperança existe por causa dele, por causa de Jesus e se acha nele. Fora dele não há esperança para o mundo. Fora de Jesus não há esperança para este mundo tão sombrio. Portanto, através de Cristo, a esperança é possível e se torna uma realidade no coração da pessoa que crê. É algo real, é algo muito real no coração da pessoa que crê, na pessoa que acredita no Evangelho, a pessoa que crê na pessoa maravilhosa de Jesus. O jovem Timóteo, segundo Stott, no seu comentário, desanimava com muita facilidade. Desanimava com muita facilidade. Timóteo sofria com problemas de saúde também. Timóteo não era respeitado por alguns membros da igreja de Éfeso. Talvez por conta de sua idade. Mas Paulo vai dizer para ele o seguinte, no capítulo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. Você é jovem, Timóteo, de fato você é jovem, porém ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. Se você vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz no verso 15 do capítulo 2 da segunda carta, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não desanime, Timóteo. Viva de forma piedosa. Agora entenda, aí Paulo diz lá no capítulo 3, verso 12, se você vive uma vida piedosa, vai desagradar a algumas pessoas. Quem vive piedosamente em Cristo Jesus sofre perseguição. Portanto, Paulo diz, Timóteo, não é novidade para uma pessoa que tem compromisso com Cristo,
compromisso com o Evangelho. Não é novidade uma pessoa ser perseguida. E esse processo de perseguição se inicia dentro do próprio arraial cristão, dentro da própria igreja, como acontecia na igreja de Éfeso. Mas Paulo diz outra coisa. Paulo diz: Timóteo, a sua esperança é Jesus. A sua esperança é Cristo Jesus. Para quem estava desanimado, esta palavra de Paulo certamente encheu o coração do jovem pastor Timóteo de esperança. Na verdade, Paulo ofereceu um precioso estímulo ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, a sua esperança é Cristo Jesus. Se alguém está desprezando a tua mocidade, não fique preocupado. A sua vida está cheia de esperança, porque você está em Cristo Jesus. Ele é a sua esperança. A sua esperança é Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, esta mensagem de esperança, de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, continua a nos encorajar. Encorajou a igreja através dos anos. E esta palavra continua a encorajar a igreja do Senhor, a encorajar aqueles que estão em Cristo Jesus. E a igreja prossegue, a igreja continua marchando, a igreja continua avançando, a igreja continua ganhando a guerra contra o inimigo, a igreja continua sendo vitoriosa. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus amados, a nossa esperança não é produto da nossa imaginação. Eu sei que a imaginação humana é fértil, mas a esperança que preencheu a minha alma, que continua preenchendo a minha alma e a sua alma, não é produto da minha imaginação, nem produto de sua imaginação. Não é também produto de religiosidade superficial. Não é produto de emocionalismo barato. É algo real. Eu não preciso de um animador de auditório para me convencer da presença de Jesus no meio do seu povo. Eu preciso atentar para a palavra. Meus amados, Cristo é a nossa esperança por muitas razões, diversas razões, mas quero destacar apenas duas razões. Primeiro, Jesus é a esperança mais que vitoriosa. Você pode dizer amém, meu irmão? A sua esperança é Jesus. E a esperança que Jesus pôs no seu coração, ela é vitoriosa. Lembra? A nossa esperança é personalizada, atende pelo nome de Jesus. Cristo é a esperança mais que vitoriosa. O coro do hino 49 do nosso inário, com base em Eclesiastes 9, verso 11,
Diz assim o coro desse hino: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não é dos fortes ou daqueles que se imaginam fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Louvado seja Deus para sempre. A vitória é daquele que segue junto ao Senhor. A vitória é daquele que recebeu no coração a Jesus. E Jesus encheu o seu coração de esperança. Cristo, a nossa esperança, nos dá vitória sobre vitória. Aquele que está em Cristo não vive de derrota em derrota. Aquele que recebeu a Jesus no seu coração vive de vitória. E a vitória acontece diariamente. A gente já levanta de manhã sabendo que a nossa vida é vitoriosa. Portanto, Cristo, a nossa esperança, nos dá vitória sobre vitória. Se você olhar para Romanos, capítulo 8, verso 37, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo escreveu: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, a minha esperança, eu sou mais que vencedor. É interessante que a palavra que está aqui, mais que vencedores, literalmente, no original significa super vencedores. Aquele que está em Jesus, aquele que recebeu a Cristo no seu coração, aquele que é a sua esperança, esse crente em Cristo Jesus é um vencedor, é um super vencedor. Não é um super-homem, não é um ser perfeito, acabado, mas espiritualmente é mais do que vencedor, porque Jesus, a sua esperança, já lhe garantiu essa vitória. Louvado seja Deus. Cristo Jesus, nossa esperança. Deixe-me dizer outra coisa a você, meu irmão. Em Cristo, nossa esperança, não precisamos temer a vida nem a morte, nem a vida presente, nem a morte que se avizinha. Em Cristo eu não preciso temer a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, tampouco as do futuro. Não preciso temer o futuro. Não preciso temer o amanhã. Sabem por quê? Porque o Senhor Jesus nos ama. Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos amando, e nele já somos vitoriosos, independentemente de qualquer situação da existência. Louvado seja o seu nome para sempre. Independentemente de qualquer situação da vida, em Cristo eu sou mais do que vitorioso. Esta esperança está dentro do meu coração. Jesus habita a minha vida. Sabe o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo
15, verso 57. Vejam que palavra maravilhosa de Paulo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a nossa esperança, Ele já nos deu a vitória. A vitória é sua, meu irmão. A vitória é sua, minha irmã. A vitória é minha, em nome de Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança, e a nossa esperança, que é personalizada, já nos deu a vitória. Nós estamos correndo atrás de uma vitória. Ele já a conquistou, e Ele já nos deu esta vitória. A tradução literal do texto, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. A tradução literal é: graças a Deus que nos dá continuamente a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Jesus de Nazaré, Ele nos dá vitória continuamente. Pastor, e aqueles crentes que sofrem perseguição? E aqueles crentes que são torturados, que passam necessidades, que não gozam de liberdade, que sofrem demais, eu afirmo a você nesta noite, que essas pessoas são mais do que vencedoras, porque a esperança dessas vidas, dessas pessoas, está sempre dentro delas, dando-lhes coragem para enfrentar qualquer situação adversa. Não são vidas derrotadas, são vidas vitoriosas. E se diante do sofrimento, se diante da perseguição, elas morrem, elas continuam sendo mais do que vencedoras. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor por isso. Portanto, meus amados, discernimos claramente que as vitórias que alcançamos não foram conquistadas pela força do nosso braço. Não foi uma conquista pessoal minha. Não foi algo que eu produzi mediante a força do meu braço ou mediante a minha capacidade intelectual. Se você olhar para o Salmo 44, Salmo 44, e o salmista está falando a respeito da vitória do povo de Israel. Quando aquele povo sai do Egito, sai da escravidão do Egito e vai para a terra da promessa. O salmista diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, Senhor, e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Louvado seja Deus. Ah, meu querido irmão, o meu coração se enche de esperança, ou o meu coração está cheio de esperança, porque aquele que me deu a esperança atende pelo nome de Jesus de Nazaré. O Senhor se agradou do seu povo do passado. Na velha aliança,
O Senhor continua se agradando do seu povo na nova aliança, e o Senhor continua dando vitória ao seu povo nesta nova aliança. Se alguém perdeu a esperança por dias melhores e se deixou abater pelas derrotas, precisa se levantar da desesperança e olhar para Jesus, esperança nossa. Olhar para o Filho de Deus, olhar para o eterno Filho de Deus, olhar para o Verbo que se fez carne, olhar para Jesus, que é a esperança mais que vitoriosa. A segunda verdade é que Jesus é a esperança eterna. O crente não está preso a este mundo, a esta vida, a esta terra. O crente, ele está olhando para a eternidade, ele olha mais adiante. Ele enxerga mais adiante, ele olha para o alto, ele olha para cima, ele olha para o céu, ele olha para a eternidade. E a esperança que Jesus nos deu, ela nos faz enxergar o trono de Deus. A esperança que o Senhor nos oferece é esperança eterna. Meus amados irmãos, o Senhor não falou apenas sobre uma promessa de esperança para os nossos dias sobre a terra. Não foi uma promessa somente vinculada a esta existência. Se assim fosse, a minha vida seria muito infeliz. A sua vida seria muito infeliz se a nossa esperança ela estivesse somente baseada neste mundo, ou fundamentada somente neste mundo, ou dada somente para viver esta vida. A esperança que Jesus pôs no meu coração e no seu coração, ela olha para a eternidade. Ela olha para a vida que nunca terminará, ela olha para o alto, ela olha para o céu, ela olha para o trono de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. O Filho de Deus é a esperança presente, é verdade, é a esperança presente porque Ele caminha conosco, Ele caminha comigo, Ele caminha com você. E ao mesmo tempo é eterna, porque o Senhor nos fez várias promessas nesse sentido. Não foram promessas vazias, de uma pessoa qualquer, de um indivíduo qualquer. Não foram promessas feitas por um religioso. As promessas foram feitas por aquele que morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. As promessas foram feitas por aquele que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e encontra-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Esta é a nossa esperança, a esperança eterna. Louvado seja Deus. Infeliz a pessoa que espera somente em Cristo nesta vida, que olha para a mensagem do Evangelho somente projetada para esta vida. Infeliz esta pessoa que pensa desta forma. A esperança que o Senhor nos deu, ela se projeta para a eternidade. Se você olhar para uma promessa feita por Jesus no capítulo 3, verso 36 do Evangelho de João: quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A sua vida vai se projetar para a eternidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna. No mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus fez a seguinte promessa aos seus discípulos. João 5:24. O Senhor disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem escuta a pregação do Evangelho e crê naquele que me enviou, aquele que crê em Deus, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Saiu do caminho de perdição, saiu do caminho de morte e agora encontrou em Cristo a esperança eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, ouvir o Evangelho e crer é receber a esperança da vida eterna. Ouvir o Evangelho, aceitar a pregação do Evangelho, aceitar a pessoa de Jesus no coração, é receber a esperança da vida eterna. Vida que não termina. Rejeitar o Evangelho é atrair sobre si a condenação. Quem não crê já está condenado. Na oração sacerdotal de Jesus, aquela belíssima oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. Se você olhar para o verso 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 27 e 28, do capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você pode dizer amém, meu irmão? Que segurança! Que segurança tenho em Jesus, a minha esperança. Ninguém vai arrebatar a minha vida das mãos dEle. Nem o mundo, nem o diabo, nem os ímpios, ninguém poderá arrebatar um salvo das mãos de Jesus. Em Cristo eu estou seguro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que esperança maravilhosa! Nessa esperança a minha alma repousa, a minha vida repousa tranquilamente, porque a minha vida está segura nas mãos de Jesus. Suas ovelhas jamais perecerão. A promessa feita pelo Senhor não pode ser quebrada. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E Ele nos prometeu uma chegada mais do que segura na eternidade, diante do trono de Deus. Ele vai sustentar a nossa vida durante a nossa caminhada. Ele vai caminhar conosco.
No momento da dor, Ele estará ao nosso lado. No momento da aflição, Ele estará ao nosso lado. No momento da tribulação, Ele estará ao nosso lado, segurando a nossa mão. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a nossa esperança, louvado seja Deus. Na carta a Tito, capítulo 1, verso 1 e 2. Observe o que Paulo escreveu. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, dos eleitos, daqueles que foram resgatados, dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Você pode dizer amém, meu irmão? O Deus que não pode mentir, o Deus que jamais mentiu e nunca vai mentir, Ele nos prometeu a vida eterna. É nesta esperança que a minha alma está aprisionada. É nesta esperança que o meu coração está amarrado. É nesta esperança que a minha mente descansa tranquilamente. É nesta esperança, no Deus que não pode mentir. 2 versos do capítulo 3 do livro do Apocalipse nos falam de maneira extraordinária da esperança da vida eterna. Sabe o que está escrito? Ao vencedor. E aquele que caminha com Cristo é vencedor. Não tem como ficar pelo meio do caminho. Não tem como se perder. Se está na mão de Jesus, vai chegar lá. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O crente em Cristo Jesus vai sentar ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que esperança maravilhosa! Não é promessa vazia de um religioso, é a promessa do eterno Filho de Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança na presente vida e na vida vindoura. Louvado seja o seu nome para sempre. Eu quero concluir esta palavra de esperança. Em Cristo você pode sim esperançar. Em Cristo você pode encher o seu coração de esperança. Na carta aos Efésios, Paulo diz aos crentes daquela igreja que a falta de esperança na vida pregressa deles era a ausência de Jesus. Se não havia esperança na vida daqueles crentes, na vida pregressa deles, era exatamente por causa da ausência de Jesus. Paulo diz no verso 12 do capítulo 2, naquele tempo antigo, quando vocês eram descrentes e caminhavam pelo caminho largo e espaçoso que conduz à perdição eterna.
Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram pessoas estranhas às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo o mundo está perdido. Sem Cristo não há esperança para o homem. Sem Cristo não há esperança para a humanidade. Meus amados, a ausência de Deus gera desesperança. A desesperança gera desespero, tragédia e morte. A esperança gera vida, e vida eterna. A esperança em Cristo gera vida abundante. Louvado seja o seu nome. Não uma vidinha qualquer, mas vida abundante, vida preciosa, vida agradável, vida vitoriosa, vida santa, vida projetada para a eternidade. Meus irmãos, o mundo presente sofre, geme e agoniza, porque tem posto a sua esperança nas organizações, nas armas, nas descobertas científicas, nas religiões, nos pressupostos filosóficos, nas agendas dos partidos políticos, no materialismo, no pragmatismo, no hedonismo, nas agendas ideológicas, estas com viés que negam os pressupostos da palavra eterna de Deus. Este mundo está perdido, este mundo é um mundo desesperançado, porque a esperança real só é encontrada na pessoa bendita de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? A esperança é Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, encontramos as seguintes palavras consoladoras de Paulo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 13: e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Glória a Deus, louvado seja o Senhor para sempre. O Deus da esperança, Ele continua enchendo a minha vida e a sua vida com todo gozo espiritual e muita paz interior. Esse é o Deus da esperança. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem de Cristo Jesus. E somos ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo, na primeira carta a Timóteo, como disse no início, ele personaliza essa esperança quando ele diz: Cristo Jesus, nossa esperança. A minha esperança, ela não está nos homens, nas organizações, na ciência. Respeito à ciência. A ciência é necessária. A minha esperança não está na educação. A educação é necessária sim, mas a minha esperança, ela atende pelo nome de Jesus de Nazaré. A minha esperança não está na ideologia de ninguém. A minha esperança está na pessoa de Jesus, o Filho eterno de Deus, que se deu no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa. Ele levou sobre si a minha iniquidade, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, que lemos no início do culto. Esta é a nossa esperança. É Jesus de Nazaré. Porém,
a sociedade organizada, infelizmente, tem esquecido que a verdadeira esperança, ela é personalizada, visto que atende pelo nome de Cristo Jesus. Não adianta as convenções, não adianta os congressos, não adianta a paz oferecida pelos tratados. A esperança não repousa nessas coisas. A esperança se encontra na pessoa de Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador, para a glória do seu nome. Amém, meu irmão? Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. O meu coração está cheio desta esperança. A minha mente está cheia desta esperança. O meu coração repousa nesta esperança. Eu não temo o amanhã. Eu não temo a vida, nem temo a morte, porque a minha esperança, que atende pelo nome de Jesus, Ele está dentro de mim. Ele guia a minha vida, Ele segura a minha mão, Ele me abençoa, Ele cuida de mim. Eu sou ovelha do seu pastoreio. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia, glória a Deus. Assim o Deus da esperança encha o seu coração de muita paz, de muita graça, de muito amor, e sobretudo o seu coração seja inundado pela esperança que vem do trono e alcança a sua alma, alcança a sua vida, alcança o seu coração, alcança a sua mente, alcança todo o seu ser. A esperança que vem do trono chegou à sua vida, e você agora repousa na esperança que atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Assim Ele nos abençoe. O Deus da esperança continue nos abençoando e enchendo o nosso coração cada vez mais de sua gloriosa e santíssima presença. Amém.